Beleza, visto na mão, seu esposo já estava aqui, você estava no Brasil ainda. Você estava com as 2 meninas ainda no Brasil? Se Não, uma nasceu aqui, né, ah, a uma nasceu Isis. aqui, isso. Lembra? Ela nasceu aqui, a outra que já ela tinha nascido no Brasil, tinha 3 anos nessa época, então quando eu vim pra cá, ela estava com 3 anos, a minha filha mais velha. A gente veio juntas, né. E a Isis nasceu aqui. Tá certo, bacana. Um mês depois que eu cheguei, eu engravidei da Isis. Beleza. A gente vai também entender como que é esse processo de você vir com uma criança de colo, né? Porque a gente olha assim, nossa, uma moça vindo bonita com uma criança de colo, será que vai dar problema ou não? Mas antes disso, como que foi a sua preparação para vir para cá? Porque nós sabemos que por mais que seu esposo estaria aqui, tem toda essa questão financeira, de às vezes juntar dinheiro ou se despedir de família, de amigos, vender tudo. Como que foi essa despedida do Brasil e essa preparação para chegar até aqui? Roger, no meu caso, foi tudo muito rápido. Tipo, eu não tive tempo para fazer aquela programação como eu gostaria de fazer, que eu acho que é interessante fazer. Tudo com calma. Quando a pessoa toma a decisão de vir para os Estados Unidos, a gente tem aquela ansiedade de que quer que tudo aconteça rápido, e isso pode atrapalhar. Às vezes vem sem dinheiro, assim, minha opinião, né? Eu acho que para quem vem totalmente sem dinheiro, com muito pouco dinheiro, principalmente com família, é um problema, né? Eu acredito que seja um problema. Então, minha preparação foi o seguinte: como ele já estava aqui, ele já estava meio caminho andado, a gente já tinha onde ficar. Minha preparação foi o seguinte: me desfazer do que eu já tinha. Eu tinha um carro, eu tinha uma empresa, fui me desfazendo aos poucos daquilo ali. Peguei o dinheiro da venda dessas coisas e fui juntando, guardando. E fui me organizando assim aos poucos. Avisei para minha mãe, eu sou filha única, né? Então, para mim, deixar a minha mãe sozinha lá foi uma das piores partes, de dizer que eu ia para os Estados Unidos sem data para voltar. E deixar ela lá foi bem difícil. E é difícil até hoje, né? Não é fácil. Quem está se programando aí para vir tem que vir consciente que a danada da saudade machuca, viu? Então, eu, como filha única, né, me despedi da minha mãe, me organizei, mas tudo isso foi em coisa de 3 meses. Dentro de 3 meses eu já estava aqui. Trouxe um bom dinheiro, né, para não. Eu trouxe na época US$ 8.000. Caraca! É, foi É bem muito, minhas assim, coisas. para É uma. muito. Sim, eu acho que com menos você vem tranquilo, eu acho. Mas assim, foi o que eu juntei, né? Tipo, eu vendi carro, vendi as coisas. Na época o dólar tava 3 e pouco também. Então tem isso, Graças a né? Deus. É, aí eu vendi e levantei esse valor de US$ 8.000, foi que eu fiz a troca lá e trouxe pra cá. Tá Foi certo, assim, deu super certo, foi o bacana. suficiente. E como que foi para você e até então a sua primeira filha passar sozinhas na imigração? Vocês vieram sozinhas mesmo, com mais Então, pessoas? a gente veio, entre aspas, juntas, não foi tão juntas, vou te explicar como que foi. A mãe dele já estava com viagem marcada para vir. Então a mãe dele veio com a minha filha. Ui. A mãe dele veio com a minha filha, deixa eu arrumar aqui. A minha filha veio com ela e eu fiquei, justamente porque eu ainda estava no processo de organizar as coisas, a viagem, e ela veio com a avó. Então foi super tranquilo, eu dei uma autorização para ela, para que não tivesse nenhum problema. O pai também mandou daqui dos Estados Unidos para o Brasil essa autorização, então ela não teve nenhum problema. E eu Amanda, vim sozinha. Bacana. É até interessante você falar sobre isso, Amanda, porque muita gente não sabe que não pode trazer uma criança, né, acredito que até viajar internacionalmente, sem Uhum, autorização conjunta dos pais. Explica para isso, nós como que é essa autorização, como que você fez para que a sua sogra, né, puder- isso. pudesse trazer a criança. No meu caso era bem mais complicado, porque eu vou explicar para vocês. A gente estava separado. E quando ele veio para cá, para os Estados Unidos, ele tirou o visto, o passaporte dela, da Isis. Opa, desculpa aí. Tirou o passaporte da Isis e. Vou só arrumar aqui, tá? Tranquilo, fica na paz aí, a pequena lá, ó. Tá Esse é dando o lá da número um ou a graça. número dois? Essa é a número 2, a Isis. Estou falando exatamente dela, né? E aí, Ela percebeu. pequena? Dá oi. Oi, Tudo bem? tio. Oi, Você lembra pessoal. de mim? Você lembra do Não. tio? Ah, Vai lembra? lá, vai lá. Vai lá, mamãe vai resolver aqui. Gracinha. Vamos lá. Então, como a gente estava separado, foi bem mais difícil do que quando os pais estão ali juntos, tomam a decisão de vir juntos, porque eu bloqueei o passaporte dela. E eu tinha medo dele vir, levar a minha filha e não trazer de volta. Como a gente estava separado, a gente estava naquela fase de briga ainda.
Então, por esse motivo, quando eu tomei a decisão de vir para cá, isso foi um empecilho grande. Por quê? Porque o passaporte dela era um passaporte, digamos assim, que tem que ter autorização do pai e da mãe para viajar. Aí ele teve que emitir eu preparei um documento, né? Fui no Tem um órgão no Brasil, agora não vou lembrar o nome, mas que cuida dessa parte aí de, de imigração, essas coisas de criança, eu não sei dizer o nome não. Mas enfim, fiz o pedido lá e esse formulário veio para cá, para os Estados Unidos. Ele preencheu e mandou de volta. Ele preencheu e mandou de volta. Eu assinei um também e mandei para minha sogra. Aí ela veio para a viagem com essas duas documentações, do pai e da mãe. Se a gente não tivesse separado, eu acredito que não seria necessário as duas. Só uma seria o suficiente. Bacana. Então, mas ela não teve nenhum problema, foi bem de boa. Ela não, né? Passou Não, tranquila. Eles nem tranquilo. perguntaram Não. quem é essa criança aí? Assim, só perguntaram se ela estava com autorização. Ela mostrou uma das autorizações, que tinha a minha e a dele, né? Uma só foi o suficiente e eles não teve nenhum problema, não. Bacana, show de bola. E no seu caso, quando você passou assim, porque, com todo respeito, você é uma moça bonita, bem apresentada, Obrigada. e quando você passou assim na imigração, eles não olhou assim, nossa, o que essa moça bonita tá fazendo aqui sozinha? Você caiu na salinha? Não, graças a Deus não. Nossa, Não. morrendo de medo de cair nessa linha, porque o pessoal coloca muita pilha na cabeça, porque em mim faziam, olha, tem uma história de uma salinha, a imigração é a pior parte. Antes a pior parte era para tirar o visto, depois que eu tirei o visto, eu falei, agora você vai ver a imigração quando você chegar lá. Então, tipo assim, sempre era uma etapa assim, eu ficava morrendo de medo. Então eu cheguei, foi estranho para eles eu estar sozinha, porque vamos lá, o que é que uma menina vai fazer sozinha? Sem ninguém, sem amigos, sem marido, sem namorado, sem ninguém, em São Francisco. O que é que essa menina vai fazer sozinha aí? Então, tipo assim, na cabeça do agente de imigração passou isso. Ele fez umas perguntas onde eu iria ficar, o que é que eu ia fazer em São Francisco. Eu expliquei, confesso que, tipo assim, fiquei tão nervosa que eu falei, eu vim sozinha, mas tem uns amigos meus que estão chegando. Eu falei isso no dia lá. E ele falou, agora sim, porque você sozinha em São Francisco, ele achou estranho, entendeu? Eu não ia falar, meu esposo tá me esperando, eu não ia falar isso. Ainda bem que Mas você falei, falou dos amigos, é, senão... exatamente. E eu fiquei tipo assim, tô sozinha, porque ele perguntou umas 3 vezes, tá sozinha? Aí eu tô. Aí ele, de novo, mas sozinha? Aí foi quando alguma luzinha na minha cabeça assim, fala que tem uns amigos aí chegando, porque tá estranho você chegar sozinha. Aí eu falei, nessa viagem eu tô sozinha, mas tem uns amigos que estão chegando em outro voo, em outros dias aí. Aí, agora sim, entendi. Então, aproveite. Então foi super de boa, mas se não fosse isso, eu acho que eu teria que Tá responder mais lascado. coisas.